Boa tarde a todos. Dá licença ele para passar aqui, por favor. Eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade que a partir desse momento da confirmação da minha candidatura passa a ser uma missão. Se estou aqui é porque acredito em vocês. Se vocês estão aqui é porque acreditam no Brasil. Não temos um grande partido, não temos fundo eleitoral, não temos tempo de televisão, mas temos o que os outros não têm, que são vocês, o povo brasileiro. Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada. Ela, como católica, botou um dos meus nomes de Messias. Mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. O Jair veio porque naquele dia, 21 de março, era aniversário do Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira e do Palmeiras. E o meu pai, como palmeirense, botou o nome Jair. E olha como é que são as coisas. No meu condomínio, a toda semana, eu converso com o senhor Luiz Alberto, que é filho do Jair Rosa Pinto. Começa aí uma série de coincidências na minha vida. Em 1970, eu tinha 15 anos de idade, o general Heleno já era militar, e eu conheci o Exército Brasileiro. Numa de suas operações, no Vado Ribeira, cidade de Eldorado Paulista, caçando integrantes da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que naquele momento tinham dois comandantes, Carlos Lamarca e Dilma Rousseff. Naquele momento, naquela época, prezado Major Olímpio, da Polícia Militar do nosso estado de São Paulo, foi feito refém um jovem tenente daquela época, Força Pública, Alberto Mendes Júnior, e ele foi executado a pauladas em cárcere privado nas matas do Vale do Rio Ribeira-de-Guape. Conhecendo o Exército, prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. 38 vagas apenas em todo o Brasil. Com o ensino daquela época, com muita responsabilidade, sem ideologia de gênero e sem doutrinação, fui aprovado. Segui, então, a minha carreira. Fui declarado aspirante em 77, vim servir aqui em São Cristóvão, Rio de Janeiro, e depois eu fui para longínqua Niuaque, em Mato Grosso do Sul. Cidade onde o meu filho teve o seu primeiro ano de vida, o Flávio. Voltei para o Grande Centro. Fui para a Brigada de Infantaria Paraquedista. Dizem que nós estamos sempre mais perto de Deus, por ocasião dos saltos. Concordo que a sensação é muito boa, estando vivo aqui na Terra. Dizem que o lado de lá é muito bom, mas ninguém quer ir. Mas se for, como todos nós iremos um dia, com toda certeza, teremos deixado uma boa história para trás. Cursei a Escola de Educação Física do Exército. Fui em primeiro lugar. Calção preto. Calção preto. Na Brigada de Infantaria Paraquedista, fui apresentado a primeira vez à revista Veja. Na última página, seção Ponto de Vista, fiz uma matéria falando da questão salarial
e de problemas que viviam cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras. Não era competência minha escrever sobre aquilo. Consegui ali uma prisão disciplinar. Ontem mesmo conversei com o general da época, Acrísio Figueira, que era meu comandante, não era capitão, e sempre rememoramos um episódio muito marcante. Depois do caso, o general chama o capitão para que ele tome conhecimento do relatório da sindicância. E ele termina: capitão, sente-se aí. O general mandou o capitão sentar-se. Isso não é normal. Capitão, o senhor sabe o que o senhor fez? Sim, senhor. O senhor sabe que o meu limite de pena que eu tenho que te aplicar será de 15 ou 20 dias. Quantos dias o senhor merece? Me chamou de senhor, o general. Olhei para a cara dele e falei: general, mereço 20. Ele olhou para mim e falou: como você está sendo sincero, eu vou te dar 15. É uma prisão disciplinar que existe no meio militar, tem que existir. Eu errei naquele momento, não pelo que escrevi, mas por ter ido à mídia. A vida segue. Cursei a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no ano seguinte. No outro ano, me candidatei a vereador no Rio de Janeiro. Fui eleito vereador então e tomei posse, ou melhor, fui diplomado no início de dezembro, situação na qual então eu passei para a reserva remunerada do Exército, proporcional ao tempo de serviço. Vim ser vereador no Rio de Janeiro. Uma época completamente diferente do que meu filho Carlos Bolsonaro enfrenta hoje. Logo depois, vim candidato a deputado federal pela primeira vez, em 90. Fui eleito pelo então Partido Democrata Cristão e fui para Brasília. Tomei posse em 91. Quando lá cheguei, há pouco tinha acabado o período militar e tinha lá um batalhão de anistiados políticos. E viram em mim então um alvo compensador. É o momento de pegar esse capitão. Participou da caça ao Lamarca no Vado Ribeira como voluntário do Exército Brasileiro. Sim, não tinha conhecimento político de quase nada. Há uma diferença enorme de um quartel para o meio político. No quartel você tem companheirismo, patriotismo, disciplina, hierarquia, amor à pátria. Na política, não. Ao longo dos anos, praticamente, fui recordista de representações para caçar meu mandato, pelos mesmos partidos e pelos mesmos parlamentares. Graças a Deus, não consegui, ou não conseguiram, o seu intento. O tempo foi passando. Já falei sim no passado, há 20 anos, que gostaria de fechar o Congresso. Momentos de indignação, de revolta, que todos nós passamos. E eu sou um ser humano exatamente igual a todos vocês. Tenho uma alma, tenho um coração, tenho sentimentos. Me revolta assistir certas coisas e não ter como mudá-las. A imprensa gostaria que mostrasse o painel, o palco todo aqui, 2.000 presenças, 2.000 pessoas presentes. Retificando, 3.000 pessoas presentes. Tenho certeza, sem gastar um centavo para trazer quem quer que seja para cá.
jogo nesse momento que se aproxima. É o destino dessa grande nação chamada Brasil. Eu sei o desconforto que veio causando, sozinho, com alguns poucos polícias do meu lado e amigos, naquilo que chamo de establishment, ou máquina, ou sistema. Sabemos disso. Eu sou o patinho feio nessa história, mas que tenho certeza, seremos bonitos brevemente. De um lado, está ali à esquerda, de outro, está o Centrão. Eu até quero agradecer a Geraldo Alckmin por ter juntado a nata do que há de pior no Brasil ao seu lado. Quanto ao outro lado, eu costumo dizer que é algo tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica que tomou conta de grande parte do Brasil. Voltando ao discurso original, findadas as eleições de 2014, fui o mais votado no Rio de Janeiro. As pesquisas não me davam entre os 3 mais votados. Quando abriu, atrasou, acabei sendo o mais votado. Muito obrigado ao povo do Rio de Janeiro pela confiança. Mas algo bateu em mim. Algo calou na minha alma. A reeleição da senhora Dilma Rousseff. Com o seu passado e de seu partido, ou melhor, da sua facção, eu vi que algo tinha que ser feito para mudarmos o destino do nosso Brasil. E o que fazer? Eu, não gozando de prestígio em grande parte da grande mídia brasileira, sendo fustigado o tempo todo com processos de cassação, os mais absurdos possíveis. Eu falei, eu tenho que arriscar o meu mandato, buscar uma cadeira presidencial. Logicamente, numa ação como essa, eu estaria abdicando, botando um fim à minha carreira de deputado federal. Mas para quem jurou dar a vida pela pátria, o que é dar a vida por um mandato? Comecei em 2015 preocupado. Tinha um tremendo amigo dentro ali do meu gabinete, o capitão de artilharia Jorge Francisco. Lamentavelmente, ou melhor, Deus o chamou. Tenho certeza que junto com Geraldo Bolsonaro, ele está torcendo por todos nós aqui na terra, bem como o seu filho que está aqui presente, hoje major da reserva da Polícia Militar do DF, Jorge Oliveira. Ninguém acreditava em mim. Como sempre, eu não era tratado com muita seriedade. Algumas pessoas sim, da imprensa. Eis que aparece no meu gabinete Joyce Halseman, aqui do lado. Ela trabalhava na Veja e perguntou para mim: Ô, Cordeiro, você está preparado? Mas com aquela voz de jornalista. Hoje eu tenho amizade com ela, naquele tempo não tínhamos. No discurso da Janaína, vamos trazer mais gente ao nosso lado? Não é para ganhar a eleição. Isso nós podemos fazer, como disse a Janaína, é para governar. E eu fiz uma brincadeira com ela, foi de repente, uma tramontinada. Joyce, coloque na mesma sala eu, Dilma e Lula.
Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior do que os dois juntos, não estou preparado. Prossegui a minha missão, andando pelo Brasil. Pessoas como Júlia Lemos, da Paraíba, cerrou ao nosso lado. Ele tem defeitos? Tem. Eu duvido que seja maior do que os meus. É o nosso exército que foi sendo montado. Depois, Gustavo Bebiano. Mais recentemente, uma aquisição que eu agradeço a Deus, o economista Paulo Guedes. Já de velha, de tempos idos, um ídolo dentro do Exército Brasileiro, o general Augusto Heleno. A última, a caçula da turma, Janaína Pascoal, que não tem nenhuma idolatria ou profundo, seja lá o que for, no tocante ao meu nome, o compromisso dela é com o Brasil, que é o compromisso de todos nós. Veio até mesmo uma pessoa que, de vez em quando alguém fala, pô, mas esse cara, é esse cara sim, Alexandre Frota. Já conversei muito com o Frota, quantas coisas hoje que fizemos no passado, não faríamos. Nós somos seres humanos, nós evoluímos, mudamos algumas coisas, deixamos o norte. O norte é o mesmo, é de todos nós. É um Brasil melhor, é um Brasil diferente do que está aí. E para fazer justiça também, hoje eu sou benquisto por 95% do setor produtivo do agronegócio do Brasil. Agradeço aqui o Navan da Unidade Democrática Ruralista. Frederico, você também ajuda, Frederico, fique tranquilo. Só que o Navan é mais antigo. Gil Carteiro, vamos em frente. Então, comecei a me preparar, andando pelo Brasil. Uma das viagens mais emocionantes foi em Recife, onde a imprensa local, de há 2 anos e meio, disse que recepção igual aquela, apenas Miguel Arraes teve só amigo. Miguel Arraes teve quando veio do exílio. Mas, em todos os locais, essas manifestações em aeroportos, e não são carreatas o momento seguinte, nessas andanças, palestras, mesmo debaixo de chuva, como aconteceu em Belém do Pará, tendo ao meu lado o deputado delegado Éder Mauro. Uma das viagens mais emocionantes foi na nossa querida Roraima. Até a imprensa perguntou para mim, o que você está fazendo aqui, se aqui não tem densidade eleitoral? Temos apenas 0,3% do eleitorado do Brasil. Roraima é um dos nossos 27 irmãos. Deixa a Rondônia para depois, daqui a 2 semanas estaremos lá. Também não tem densidade eleitoral. E vimos lá as riquezas. Já conhecia, em parte, estudando mapas metalogenéticos do meu passado de militar, que nos dá um profundo conhecimento do Brasil.
E lá usei uma figura de linguagem, foi mais que uma hipérbole ao quadrado. Falei o seguinte: se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. É verdade. Além de ser rei, com tecnologia do meu lado, coisa abandonada aqui no Brasil. Eu perguntaria aos senhores: quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? Quem sabe levanta o braço. Quase ninguém levantou o braço. Eu não vou citar o nome dele, mas esse homem, no ministério tão importante, Ciência e Tecnologia, não sabe a diferença de gravidez para a lei da gravidade. E por que isso acontece? Quando o deputado Marcelo Álvaro Antônio, meu amigo de Minas, quando... Perdi o fio da meada aqui. Vamos falar de Minas. Nós temos que valorizar esse ministério. Ciência, Tecnologia e Inovação fez parte de uma viagem minha à Ásia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, juntamente com o deputado Onyx Lorenzoni, que está presente aqui. Adentramos escolas, uma viagem curta, mas dá para ver no semblante da garotada e na expressão dos professores lá o orgulho do reconhecimento em ser professor. No Brasil, lamentavelmente, não dão meios para que o professor exerça a sua autoridade em sala de aula, e os currículos, para ser elegante, são sofríveis. Lá é um exemplo para nós, em especial o Japão, destruído na Segunda Guerra Mundial, e hoje, terceira economia do mundo. Taiwan, encontrei lá um cearense. Esse pessoal cabeçudo está em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. A minha esposa aqui do meu lado, eu fui traído, né? A minha esposa, o pai dela é de Crateús, do Ceará. A minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste. Terra aqui do meu amigo Heitor Freire, que veio do Ceará para este momento. Mas também, por outro lado, é duro ser recebido com o manto da desconfiança. Que quando eu falei em educação na Coreia do Sul, qual é o segredo? Pelo semblante da autoridade, ele nos respondeu o seguinte, né? Deputado, a educação aqui é feita com seriedade. E quando se fala em educação, eu tenho uma guerreira do meu lado também, uma baiana, Daiane Pimentel, uma mãe, esposa de um empresário que abandonou muita coisa para entrar nessa luta de buscar um Brasil realmente diferente, um Brasil que nós merecemos. Aqui nessa pátria maravilhosa, todos vivem em harmonia. Judeus, árabes, franceses, alemães, de vários países da África, todos vivem em harmonia aqui. É uma pátria maravilhosa, que o PT tentou nos dividir. Mas uma grande experiência que eu tive na minha vida foi no Estado de Israel. Fui conhecer e conversamos com o ministro da Agricultura. Como é que eles conseguem ter uma agricultura pujante no deserto? Lá, a precipitação pluviométrica, ou seja, lá chove menos do que o semiárido nordestino do Júlio Neves. Como podem eles ter a sua garantia alimentar?
ou melhor, a sua segurança alimentar e ainda exportar para a Ásia, e nós, aqui no Brasil, temos gente passando fome. Conversando com o ministro, eles estão prontos para fornecer, não toda, com toda certeza, mas grande parte da sua tecnologia para nós, em forma definitiva, tirarmos o nordestino da miséria, libertarmos esse nordestino do coronelismo. Fui conhecer a piscicultura. Eles criam peixe no deserto. Tem mistério? Não tem. Para quem quer vencer desafios. Então, olhando para o Estado de Israel, o seu território, a sua dimensão é menor que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. Olha o que Israel não tem. Eles não têm nada. Tem areia e não tem sequer petróleo. Agora veja o que eles são. Agora voltem para o Brasil. Vejam o que nós temos. Nós temos tudo. E observe o que nós somos. Lamentavelmente não somos nada. Qual é o problema? Onde estaria o ponto de inflexão? Como e onde começaríamos a mudar o destino do nosso Brasil? Isso faz parte do meu projeto de governo. Qual é o grande entrave que hoje em dia todo mundo quase aponta? O entrave é o parlamento. Eu ouso dizer que grande parte dos parlamentares querem agir de maneira diferente do que agem os líderes partidários, que na verdade são líderes sindicais. Verdade. Vamos tirar o sindicato de dentro do Congresso Nacional. O Onyx Lorenzoni, juntamente com outros parlamentares, como meu amigo Vitório Galli, de Mato Grosso, ao longo dos últimos meses, cansativos meses, contactamos 110 parlamentares que querem entrar nesse projeto de fazer política diferente da feita até o momento. Porque nós, tire fora os irrecuperados, mas nós, seres humanos, e grande parte dos parlamentares, querem sim conversar com o Sérgio Moro um dia, mas não em Curitiba. Voltemos ao Brasil. Quem tem, prezado Naban, terras agricultáveis e tão maravilhosas como a nossa? Quem tem no mundo um subsolo tão rico? Estive no Vale do Ribeira, fui lá em Miracatu ver as montanhas de grafite, estive em Cajati, vi o regente de uma mineradora, que é a Magnetita, que de lá o chinês até há pouco estava tirando o nióbio. Fui na Barra do Taquari, em Eldorado Paulista, ver as riquezas locais de acordo com o mapa metanogenético que tinha para comigo, e essas áreas todas, especial Eldorado, especial Miracatu. Há 10 anos começaram a chegar índios do Paraguai. Hoje em dia temos já pequenas reservas que estão sendo ampliadas. Ouvindo os ensinamentos do general Heleno, que comandou a Amazônia, perguntei para ele: como trazemos os índios para o nosso lado? Como fugirmos dessa política que, por meio deles, querem nos dividir? Evitar que esses grandes áreas indígenas, mais cedo ou mais tarde, se tornem outros países dentro do Brasil? Como combater a questão do AAA, que é discutido no Acordo de Paris, mas a nossa imprensa, com toda certeza, por desconhecimento,
não quero acusá-la agora, que com toda certeza por desconhecimento, não tem acesso. Uma enorme área que vem dos Andes, passa pelo Amazonas e morre no Atlântico, equivalente a 136 milhões de hectares, que serão demarcados e reservados como essencial, necessário para a sobrevivência da humanidade. Mas nós sabemos que não é essa a verdade. Se Trump saiu do acordo de Paris, se saiu, é porque não interessava seu país. Se é para demarcar o AAA e nós perdemos a calha dos Solimões e Amazonas, a calha norte, também sairei se for presidente. Queremos, prezado economista Paulo Guedes, buscar realmente a liberação da nossa economia, buscar o liberalismo. Queremos sim, mais que privatizar, quem sabe até extinguir a maioria das estatais. Vamos preservar as estratégicas, que nenhum país do mundo pode se furtar disso. Vamos desburocratizar, desregulamentar. Vamos tirar a discricionalidade das multagens, que sufoca os produtores da cidade e também do campo, lá via ICMBio ou IBAMA. Vamos buscar revogar a emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada, proprietários rurais, proprietários urbanos. Preste atenção nisso. A esquerda, ao longo dos seus 13 anos, foi buscando maneiras, via legislação, de impor a sua vontade. E a propriedade privada nunca foi respeitada pela esquerda, porque lá ninguém nunca trabalhou. Sempre viveram do trabalho dos outros. Meus amigos, o que nós precisamos? Como alguns disseram antes de mim aqui, a gente precisa eleger no corrente ano um homem ou uma mulher que seja honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. O Carlos Manato, ao meu lado aqui, buzinou meu nome, mas ele é suspeito. Ele é quase um irmão meu, do nosso querido estado do Espírito Santo. Inclusive, Carlos, você não foi o primeiro não. O primeiro estado que me deu o primeiro lugar em pesquisa foi Santa Catarina. Pessoal barriga verde. Lucas! Depois, o nosso querido aqui, vizinha, né? Espírito Santo. Nós temos como fazer esse Brasil grande. Para fazê-lo, para que esse time seja campeão, o seu técnico, o seu chefe, o seu comandante, o seu presidente da República não pode estar devendo nada para partidos políticos nenhum. Muito bom! Ele tem que escalar esse ministério pelo critério de competência. Não interessa quem seja, a sua opção, a sua cor, a sua religião, por sua competência. Na defesa, temos que ter sim um oficial general de 4 estrelas e com força. Quem vai indicar esse homem para mim, que a única imposição é ser 4 estrelas, e nem deveria ter falado isso, é o general Heleno. A sua
experiência, o seu passado, a sua passagem pelo Haiti, foi comentarista de guerra há pouco tempo, numa grande TV aqui no Brasil, depois saiu de lá, é a pessoa adequada para isso. E quem vai escolher os comandantes de força? Vai ser o ministro da Defesa. É a mesma coisa quando eu converso com o Paulo Guedes e a sua equipe. O ministério que será fundido, Fazenda e Economia, vai ter o seu ministro. E esse seu ministro é que vai indicar os presidentes, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e por aí fora. E não grupelhos políticos aliados ao Centrão. Mais uma vez, obrigado, Geraldo Alckmin, por ter unido a escória da política brasileira. Sem querer dizer com isso que eu estou acusando todos os deputados desses partidos. No mínimo, 40% desses deputados estão conosco e não concordam com as decisões tomadas por essas lideranças. Com essas indicações, com a base feita no parlamento, conversando um a um com o parlamento, com parlamentares que forem reeleitos, com os novos, que a gente espera que o pessoal do PSL tenha uma votação maciça em todo o Brasil. Nós temos sim como governar o nosso Brasil. Por quê? Se for para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Faço isso, me desculpem, pela minha filha Laura, de 7 anos. Eu não quero lá na frente ela enfrentar um Brasil pior do que nós temos aqui no momento. Faço pelas crianças do Brasil. Faço pelas mulheres que em grande parte são responsáveis pela educação dessas crianças. Temos 30% de mães solteiras no Brasil, por ter acontecido ou por opção. Mas elas têm um senso de responsabilidade muito maior do que eu. Por isso essa campanha de tentar cada vez mais me jogar contra as mulheres. Todos nós viemos do ventre de uma mulher. Não é que não seríamos nada, sequer teríamos nascido se não fossem pelo amor delas. Outros assuntos teríamos que falar aqui. Quando se fala em economia, não é apenas um bom economista. Quando tudo dá errado no governo, onde é que a corda estoura? Na economia e na insegurança. Meus amigos, meus irmãos, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais federais, rodoviários federais, agentes penitenciários. Mais que um sonho, isso sim é uma obsessão. É conseguir a retaguarda jurídica para que vocês possam muito bem cumprir a sua missão. Meus irmãos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, vocês serão reconhecidos no meu governo. Vocês são atacados diuturnamente, acusados dos maiores absurdos por essa esquerda que está aí. Sabe por quê? Porque vocês são o último obstáculo para o socialismo. Nós, militares das Forças Armadas,
Nós, brasileiros, dizemos que tem algo muito, mas muito mais importante que as nossas vidas. É a nossa liberdade. Porque um homem ou uma mulher preso não tem vida. Vamos fazer um Brasil diferente, com a força de vocês. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Esse Brasil é nosso. Muito bom! A nossa bandeira é verde e amarela. Nós não aceitamos o comunismo. E digo uma coisa: a grande bandeira nossa nessa marcha para o Planalto, Janaína Pascoal, eu fui buscar em nossa Bíblia. A minha esposa é evangélica, eu sou cristão, vivemos muito bem, graças a Deus. Mas eu fui buscar naquilo que muita gente chama de caixinha de ferramenta para as nossas vidas. Quando tem algo errado, tu vai na caixinha de ferramenta, que a Bíblia é sagrada. Fui lá buscar forças em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Brasil precisa de verdade, não precisa de marqueteiros, não precisa de centrões, Não precisa de petista! não precisa de demagogos e populistas. O Brasil só quer uma coisa: a verdade. Na revista Veja de hoje, alguma coisa eu acho que ele se equivocou. Mas uma das respostas no ping-pong, eu respondi para ele com a minha formação militar. Como é que você vai governar? Temos que governar pelo exemplo. Para mim, um ovo e uma lagosta vai ocupar o mesmo espaço no meu estômago. Muito bom! Se hoje no Palácio do Planalto vai ser arroz, feijão e ovo, amanhã será ovo, arroz e feijão. Se não dermos o exemplo, se não despertarmos a confiança na população, não temos como governar. Esse é o caminho! Meus prezados, ninguém saiu ainda daqui. Muito feliz por um lado e também preocupado por outro. Essa enorme responsabilidade que recai sobre nossos ombros. É nossa responsabilidade. Podem ter certeza, esse peso será dividido com vocês. É isso aí. Isso aí! Tamo junto! Lembro do encarte da revista Seleções de novembro de 1964. Vale a pena ler. O título é A Nação que se Salvou a Si Mesma. E eu espero eu terminar rendendo uma homenagem ao senhor Roberto Marinho, um dos fundadores, ou melhor, o fundador do que chamam de império. Eu chamo de imprensa. Está lá na capa do jornal O Globo, de 7 de outubro de 1984, final do governo Figueiredo. Diz o primeiro parágrafo do senhor Roberto Marinho, ao qual rendo minhas homenagens pós-mortem. Abre aspas. Participamos da Revolução de 1964
identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, distúrbios sociais e corrupção generalizada. Fecha aspas. Qual a diferença daquela época para hoje? Eu acho que hoje até está mais grave. Apelo aos colegas da imprensa, mesmo os que não gostam de mim, vamos estudar a história à luz da verdade, à luz de João 8,32, que nós todos estamos no mesmo barco. Exatamente isso. Na Venezuela, Joyce Halseman, jornalistas, empresários, pessoas humildes, motoristas de ônibus, todos estão na igualdade, na miséria. Vamos, com essa bandeira da verdade, resgatar o nosso Brasil. Vamos, familiar do senhor Roberto Marinho, se preocupar com a família brasileira. Não os ataco, eu os quero do nosso lado. 10 minutos de um péssimo programa de televisão estraga a vida de um filho nosso por um ano. Respeitemos a todos, mas as nossas intimidades a façamos em ambiente propício para tal. Esses programas, que tem gente que pode gostar, que não passem em horários inapropriados. Essa garotada que tem acesso a isso hoje em dia, vai para a escola, quase nada aprende, outras coisas vêm à sua cabeça, lá na ponta, interfere na economia. E cada vez mais, com a 4ª Revolução Industrial, esse tipo de mão de obra não nos serve mais. Nós temos que salvar a nossa juventude para salvarmos o Brasil. Esse é o caminho. Nós, pais e mães, temos a obrigação, mais que obrigação, o dever de fazer os nossos filhos melhores do que nós. Na minha casa em particular, pela minha vida que eu levo em especial, eu agradeço a minha esposa Michele a educação que ela dá para sua filha Letícia, de 15 anos, minha enteada, e a nossa filha Laura, de 7 anos. Temos uma tremenda responsabilidade, e olha uma questão muito particular. Há um tempo atrás resolvi não ter mais filhos. Fiz a vasectomia. Atenção, machões aí. Não muda nada não. Melhora. Casei-me com a senhora Michele, que já tinha uma filha. A conheci na Câmara dos Deputados. Trabalhou com 2 outros parlamentares e depois foi trabalhar na liderança do meu partido, PP. Casamos, 2 meses depois ela pediu demissão para evitar de me acusar de nepotismo, mas mesmo assim acuso, mesmo ela tendo o direito de permanecer, porque ela já era empregada quando me casei com ela, mas tudo bem, faz parte dos fake news da mídia. E com o tempo, chegou um dia, eu estava tranquilo em casa, e ela chegou com uma cara, aquela cara que você não vai negar nunca, para uma mulher disso aí. Ela falou que queria ter um filho. Conversamos. O que realiza uma mulher é um filho. E hoje em dia, como eu ouço de mulheres e de homens dizendo que não quer ter mais filhos, pela maneira como se encaminha a política no Brasil. Vamos ter o prazer, o orgulho, a satisfação, que não existe um abraço melhor do que um filho. Não interessa se
É homem ou mulher? Refiz a vasectomia. 10 meses depois, nasceu a Laura. Eita! E como disse no começo desse rápido pronunciamento, a minha grande responsabilidade é com a Laura. Apontando o dedinho muitas vezes. Ela não vai tocar homem nu em local nenhum, em museu nenhum. Eu até costumo sempre dizer, uma arma, mais que defender a nossa vida, defende a nossa liberdade. Do fundo do coração, não tenho ambição pelo poder. Entendo tudo o que está acontecendo como uma missão. Sem ambição. Digo a todos vocês que pese alguns amigos parlamentares que tenho nesses partidos, mas o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT ou PSDB. É isso aí! Bolsonaro! Vamos juntos resgatar o nosso Brasil. Vamos dar esperança a todos. Vamos unir esse povo. Está me ouvindo lá na Ceilândia o Paulo Negão. Paulo Negão, eu sou Fogão, tu é Mengão. Muito obrigado pela sua filha. Segue o líder! Vamos unir brancos e negros, homos e héteros, ou trans também, não tem problema. Cada um faça o que bem entender. Seja feliz. Vamos unir nordestinos e sulistas. Vamos abafar esses pequenos movimentos separatistas que vemos pelo Brasil. Unir ricos e pobres. Passou a ser crime no Brasil ser rico? Vamos unir patrões e empregados. Não semear a discórdia entre eles. Um precisa do outro. Sim. Vamos revogar a lei das palmadas. Ninguém quer dar uma palmada no bumbum do seu filho. E olha, quem propôs originariamente esse projeto foi o Lula. E no projeto originário, a pena, Joyce Halseman, para o papai ou a mãe que porventura fosse reincidente e dar um tapa no bumbum de um filho, seria o afastamento do lar. Se existisse no meu tempo lá atrás, eu acho que meu pai e minha mãe não morariam em casa. Meus amigos, cariocas, fluminenses, brasileiros, Collor de Mello, certa vez, né, com problemas, os problemas começando, ele foi entrevistado e a repórter perguntou para ele, né, tá com cara de jovem? Esqueçam tudo, apenas esse episódio. Cara de jovem. E ele falou o seguinte: o homem tem a idade da mulher que ama. Eu tenho a idade da Michele de Paulo. Estou com muito gás, mas com muita vontade de andar esse Brasil com a minha equipe e ser recebido por vocês para debatermos as questões nacionais. Para que, caso eleito, busquemos soluções para isso. E antes que falem Paulo Guedes, que eu não entendo de economia, tem uma passagem que diz que Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos. Essa é a nossa equipe. Essa é a nossa equipe. Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil! 1, 2,
não está no posto de Ipiranga, mas vai trazer soluções para o Brasil. Meus irmãos, meus amigos, meu muito obrigado a todos vocês. Não tem preço o que eu sinto aqui, como político, ser recebido dessa forma em qualquer lugar do Brasil. Encerrando, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.